Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar mais 3 modelos clássicos de aplicações de EDO de primeira ordem. Primeiramente, nós vamos fazer uma pequena apresentação da lei de resfriamento de Newton e da lei de Torricelli, deixando os exemplos como exercício. Em seguida, nós vamos apresentar o modelo de resistência de fluidos, né? E vamos aplicar esse modelo no problema de queda livre. Então vamos dar início. Lei de resfriamento de Newton. A lei de resfriamento de Newton diz que a taxa de variação da temperatura T de um corpo em resfriamento é proporcional à diferença entre a temperatura atual do corpo, T, e a temperatura constante do meio ambiente, que a gente vai denotar por Tm. Ou seja, a temperatura do corpo satisfaz essa equação aqui. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? A lei de resfriamento de Newton diz que a taxa com que a temperatura de um corpo varia, né? A velocidade com que a temperatura de um corpo resfria, no caso, é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo no momento e a temperatura do ambiente, que a gente considera constante, né? Considerando o ambiente manter uma temperatura constante. Então, que isso significa? Que quanto maior for essa diferença, mais rápido ela decai. E quando a temperatura vai aproximando da temperatura do meio ambiente, ou seja, quando vai entrando em equilíbrio com a temperatura do meio ambiente, a taxa de variação, ou seja, a velocidade desse resfriamento, ela vai diminuindo. Então, um exemplo de aplicação dessa lei de resfriamento de Newton é o que? É esse daqui, ó. Se a temperatura ambiente é 20 graus Celsius e a temperatura de um corpo passa de 100 graus Celsius para 60 graus Celsius em 20 minutos, qual é o tempo necessário para que a temperatura do corpo seja 30 graus Celsius? Então, aqui esse é um exemplo de aplicação. Então, eu não vou fazer com detalhes aqui, vou só dar uma ideia e vou deixar como exercício para vocês, né? Porque isso daqui, esse modelo de equação diferencial é separável. Então, a gente já fez para o caso do carbono 14, para a dinâmica populacional, segue a mesma ideia. Então, a gente só vai montar aqui o problema, né? E vou deixar a resolução como exercício. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a temperatura no meio ambiente é 20 graus Celsius, né? Então, essa temperatura a temperatura do meio ambiente, que a gente denotou por Tm, a gente tem que é 20 graus Celsius. E ele falou que a temperatura passa de 100 para 60 graus em 20 minutos. Então, se a gente tomar um instante zero como um instante que o corpo tinha 100 graus Celsius, depois de 20 minutos, T de 20 vai ser 60. Então, a gente tem esses dados aqui e usando esse modelo, a gente pode resolver essa equação para determinar em qual instante ela vai atingir 30 graus Celsius, né? Basta resolver essa EDO aqui, que como eu disse é separável. Aí quando a gente resolver, aqui esse T de M a gente substitui por 20, então ela é separável, a gente pode separar ela assim, né? Aliás, pode separar assim melhor, né? Mais fácil. E aí integra e aí vai aparecer outra constante. Então, usando esses dois dados aqui, a gente acha essa constante e a constante de integração. E depois aí vai achar uma expressão para T de T e aí iguala a 30 e acha o valor, o tempo que isso acontece aqui. Então, a ideia é essa. Vou deixar como exercício isso daí, né? Vamos passar para uma outra aplicação também importante, né? Que é a lei de Torricelli. O que diz a lei de Torricelli? Então, esses são modelos que a gente tem de equações diferenciais, né? Equações diferenciais modelam alguns tipos de comportamentos físicos ou biológicos e a gente tem que saber interpretar e resolver a EDO.
Lei de Torricelli. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a lei de Torricelli, né? A lei de Torricelli diz que a taxa com que um líquido escoa por um orifício situado a uma profundidade h é proporcional à raiz de h, ou seja, a gente tem essa EDO aqui. Então esse é um modelo de escoamento de líquido deduzido por Torricelli, né? Que diz o seguinte: digamos que você tem um objeto contendo um certo líquido aqui, né? Vou colocar aqui uma moringa, né? E aí você faz um pequeno orifício aqui no fundo, por exemplo, e isso aqui vai começar a escoar o líquido que está ali dentro, certo? E aí você tem a função V de t que dá o volume desse escoamento em função do tempo. E aí o que a lei de Torricelli diz é o seguinte, que a velocidade com que esse fluido sai desse recipiente é proporcional à raiz da altura do líquido, né? Essa altura aqui, né? H, que o líquido está do orifício. Então, quando essa altura vai diminuindo, a velocidade desse escoamento vai diminuindo. Lá no segundo grau, a gente tem quando a gente estuda um pouco de mecânica dos fluidos, né? A gente tem aquele desenho lá no livro de segundo grau, né? De um cilindro cheio de água. Aí você faz 3 furinhos assim. Aí no primeiro ele sai com menos velocidade, no segundo o esguicho é maior e no terceiro é maior ainda, né? Então a gente tem esse estudo lá, né? Mais ou menos assim, não é isso? Então isso tem a ver com essa lei, né? De Torricelli. Então, aí como é que a gente resolve, como é que aparece a lei de Torricelli em problemas? Aparece da seguinte forma, olha esse exemplo. Um tambor cilíndrico de 2 metros de altura e base circular de raio 1 metro está cheio de água. Se fizermos um furo no fundo e em 30 minutos a água cair pela metade, qual a altura H em função do tempo e em quanto tempo o tanque esvazia? Então aqui, nesse problema aqui, ele considera um tanque cilíndrico, né, que é mais fácil de trabalhar, que a gente conhece o volume, o raio não varia. Então você tem um cilindro aqui, né, cheio de água, não é isso? Isso, cheio de água. Aí você faz um furo bem na base aqui, né? E aí isso aqui vai começar a escoar a água. E à medida que e aí a gente sabe que a taxa com que esse volume de água sai, ele é proporcional à raiz de H. Então, olha só, H é uma função do tempo também, assim como V. Só que aqui não é imediato, né? Porque aqui a gente tem uma função V e aqui se tem uma função H. Pode expressar a V em função de H, né? Por quê? Porque aqui é um cilindro. Então, um cilindro de raio 1 metro, não é isso? E de 2 metros de altura, né? Então, a gente sabe que o volume em função de H é área da base, π, R ao quadrado, que é 1, vezes H. Então, V' de t é π vezes H'. Aí é só resolver essa EDO aqui, né? π H' igual a K raiz de H. E aí a gente tem o quê? Aí a gente tem que essa é uma EDO separável, né? É igual a K sobre π. E a gente sabe também o quê? Que H no instante 0 é 2. E mais o que? Se fizermos um furo e em 30 minutos a água cai pela metade, então 30 minutos depois você tem 1 metro de altura. Então com esses dois dados a gente pode resolver essa EDO aqui. E aí eu deixo novamente como exercício resolver essa EDO com esses dados aqui, certo? E aí vamos ver agora um problema mais difícil, né? Que é
sobre resistência em fluidos, né? Então esse aqui é um pouco mais complexo, aí eu vou dar uma ideia mais geral, mas vou deixar pouca coisa como exercício, né? Só o que a gente já sabe fazer mesmo. Resistência em fluidos. Um corpo que se desloca em um fluido sofre uma força de resistência que é proporcional à velocidade do corpo. Assim, a velocidade Vt de um corpo de massa m é a solução dessa equação aqui, onde F é a força resultante atuando no corpo. O que ele quer dizer com isso daqui? Quer dizer o seguinte, imagina que você tem um corpo, certo? Com uma massa m, vou indicar aqui a massa do corpo, e ele está imerso num fluido. Pode ser água, pode ser outro fluido qualquer, mais denso, menos denso, pode ser o ar. Então, o importante é que você tenha uma força atuando sobre esse corpo aqui e fazendo ele se deslocar nesse sentido com uma velocidade v. Então, a velocidade v nessa direção aqui, na direção da força, certo? Aí vamos pensar que a gente está no espaço, né? Que não tem gravidade, a força da gravidade atuando aqui. Só tem essa força F mesmo. Esse corpo está dentro de um fluido, então quando você começa a puxar isso com a força F e ele desloca com a velocidade v, esse fluido a gente sabe que ele vai fazer uma resistência nesse corpo aqui, né? Ele vai começar a empurrar esse corpo para cá. Isso vai ser com uma intensidade que a gente vai chamar de R, né? Então tem uma força R, né, na direção contrária ao movimento, que é a força de resistência do fluido, né? Aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa força não é uma força qualquer, ela é proporcional à velocidade do corpo. Então, a gente sabe que essa R, ela é proporcional à velocidade, né, com o corpo está deslocando. Quanto mais rápido, maior a resistência. E como ela é contrária ao movimento, a gente vai pôr um sinal de menos aqui e considerar essa constante positiva, certo? Então, da segunda lei de Newton, o que a segunda lei de Newton diz? Diz que o somatório de força sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo, né? Ou seja, a resultante dessas forças é igual a massa vezes a aceleração. E aí, nesse caso aqui, nesse esquema, qual é o somatório das forças? É F mais R, que é igual a massa vezes a aceleração, no caso, é a derivada da velocidade. E aí a gente tem isso daqui. R menos KV igual a mv'. Então, a gente obtém esse modelo que é dado aqui, né? Esse modelo aqui. Então, esse que é o modelo para resistência do fluido. Então, vamos ver como aplicar esse modelo para resolver um problema de queda livre de um paraquedista, certo? Então, vamos ver isso. Então, para resolver o exemplo 11, vamos ler aqui o que está escrito. Um paraquedista com seu paraquedas pesa uns 70 kg e salta de uma altura de 1.400 metros. O paraquedas abre automaticamente após 5 segundos de queda. Sabe-se que a velocidade limite é de 5 metros por segundo. Determine a velocidade que o paraquedista atinge no momento em que o paraquedas abre. Quanto tempo demora para a velocidade chegar a 5,1 metros por segundo? Como varia a altura em função do tempo? Então, vamos ver aqui. O que o problema está dizendo? Você tem um paraquedista que vai saltar de um ponto aqui do solo que tem 1.400 metros de altura, certo? Então ele vai saltar e o paraquedas vai abrir após 5 segundos de queda, certo? 5 segundos de queda e depois ele vai continuar com o paraquedas aberto. Também ele deu no problema que a velocidade limite, vou chamar de Vm, é igual a 5 metros por segundo. O que é isso? Que a gente sabe que a partir do momento, quando você está em queda livre, você atinge uma velocidade limite. A partir daquele ponto, sua velocidade não aumenta, né? E nem diminui, ela permanece constante.
Então, no caso, ele vem caindo de paraquedas, a velocidade dele está alta, quando ele, depois desses 5 segundos, o paraquedas vai amortizando a queda dele até atingir essa velocidade limite aqui, ou próxima a ela. Isso vai acontecer, essa velocidade limite é atingida lá quando o T é muito grande, né? Às vezes, antes, nem é possível, quando ele chega ao solo, chegar a essa velocidade limite, mas chega próxima a ela. Então, o que a gente tem que observar é que a gente não precisa decorar essa fórmula aqui, né? A gente só tem que saber isso, que a resistência em qualquer fluido, inclusive o ar, é proporcional à velocidade do corpo. Só isso que a gente tem que saber. Então, o que acontece? Vamos fazer um esquema aqui de forças, né? Então, o problema tem dois momentos. O primeiro são os 5 primeiros segundos, né? Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro. Então, deixa eu maximizar aqui. Vamos fazer esse problema aqui. Vou separar aqui, certo? Então, o problema tem dois momentos. O primeiro momento é quando o T está entre 0 e 5 segundos. Por que a gente vai fazer essa diferença? Porque nesse primeiro momento, como o paraquedas não está aberto, a gente pode desprezar a força de resistência do ar, né? Por quê? Porque para ter resistência do ar, depende da área de contato com o ar. Então, a gente pode considerar que quando a gente está pulando, o contato é pouco, né? A nossa área do nosso corpo é pouco, a do paraquedas é muito maior. Então, a gente vai desprezar a resistência do ar. Então, vou escrever isso aqui, ó. Neste caso, podemos desprezar a resistência do ar. Vamos considerar que não tem força de resistência. Tem, mas é pequena. Então, vamos desprezar a resistência do ar. E aí a gente fica com o seguinte esquema de força. Você tem um corpo aqui, vou representar por um pontinho. E você tem apenas a força da gravidade atuando nesse corpo aqui, né? Então, vou colocar aqui... Então, a força da gravidade é menos mg. Vamos considerar o seguinte referencial aqui, né, antes de tudo. Então, vamos considerar a origem como solo. Então, ele parte de 1.400 metros. E vamos considerar que o sentido do vetorial aqui positivo é para cima, certo? Então, esse aqui que é positivo. Então, a força da gravidade é nesse sentido, então ela é negativa. Aí, da segunda lei de Newton, né? Então, Então, aqui é o esquema de forças. Então, vou escrever aqui. Da segunda lei de Newton. O que a gente sabe? A gente sabe que o somatório das forças que agem sobre o corpo é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Ou seja, massa vezes aceleração, que é V', é igual ao somatório das forças. Então, só tem a força da gravidade atuando aqui. Então, a gente tem essa EDO aqui, né? V' igual a menos G. A gente pode cancelar esse M com esse M, tem essa EDO. E a gente sabe também do dado inicial, que vou colocar aqui em cima. V no instante zero, ele parte do repouso, né? É zero. Então, nós temos que resolver o seguinte PVI, né? Logo, temos o seguinte PVI. Qual é o PVI? V' igual a G, V0 igual a zero. Então, é isso que a gente tem que resolver. Aí, isso é bem fácil, integração direta. Então, eu vou colocar a resposta direta aqui. Então, a gente tem que V de T é igual, que faltou menos, né? Menos G vezes T, com T variando entre 0 e 5. Aí a gente pode já responder uma das perguntas lá do problema, né? Qual que era? Ó?
determina a velocidade que o paraquedas atinge no momento que o paraquedas abre. Que o paraquedista atinge no momento que o paraquedas abre. Então, o paraquedas abre após 5 segundos. Então, note que V de 5 é igual a menos 5G. Então, eu vou deixar G é a aceleração da gravidade, vou deixar só indicado. Não vou adotar nenhum valor, não. Logo, a velocidade que o paraquedista atinge quando o paraquedas abre é menos 5G metros por segundo. Então essa é a velocidade. Eu vou deixar o menos aqui indicado para dizer que é para baixo, né? Mas poderia só colocar 5G, né? E se a gente considerar G como 10 metros por segundo, a aproximação vai ser 50 metros por segundo. Então essa é a primeira parte. A segunda parte, qual que é? A segunda parte, então vamos colocar aqui, segundo momento, é quando t é maior ou igual a 5. Né? Aí tem um t máximo aqui, que é quando ele atinge o solo. Mas vamos fazer t maior ou igual a 5. Então, nesse caso, t maior ou igual a 5, a gente já não pode mais desprezar a resistência do ar. Então, vamos escrever aqui. Neste caso, sabemos que a resistência do ar é proporcional à velocidade. Então é isso que nós vamos usar. Então vamos fazer um esquema de força para a gente construir o nosso modelo de equação diferencial. Então, esquema de força. Você tem um paraquedista aqui. Aí você tem a força que está atuando sobre esse corpo. É a força da gravidade, menos m vezes g. Então, menos aqui é porque tomamos como sentido positivo para cima. E aí o paraquedas gera uma resistência do ar, que a gente vai chamar de R. Que é... Aí, tem que notar aqui que o paraquedas, ele está caindo, né? O paraquedista está caindo. Então, a velocidade V, ela está nessa direção aqui, né? Isso, ó. V está apontando para baixo. Ela é negativa, né? Então, E a resistência é menos kV. Onde esse menos aqui indica que ela é contrária a V, né? Ou seja, se V é negativo, a resistência vai ser positiva. E aí, novamente, da segunda lei de Newton, como é que a gente vai ter? A massa vezes a aceleração do paraquedista, né, que é V', ele é igual ao somatório das forças. O somatório das forças é menos kV menos mg. E aí, simplificando isso,
a gente obtém isso aqui. Então, eu vou passar esse cara para o lado de cá, dividir tudo por m, vai ficar assim. V' mais k sobre mv igual a menos g. Coloquei nessa forma porque a gente sabe que nessa forma isso aqui é uma EDO de primeira ordem. O que? Linear, né? Ele é linear. Aí a gente pode aplicar a técnica para resolver a equação linear, que é achar o fator integrante. Qual é o fator integrante? O fator integrante aqui nesse caso é μ igual a exponencial da integral de k sobre m dt. Aí multiplicando, aplicando em tudo, a gente pode resolver essa EDO. Vou deixar como exercício resolver essa EDO com esse fator integrante e a gente vai ter isso aqui. Então, resolvendo a EDO, temos que V de t, então se vocês resolverem isso aí, vocês vão obter isso daqui. Menos Gm sobre K mais C exponencial de menos Km sobre T. Isso aqui para T maior ou igual a 5 que a gente está considerando. Aí eu vou agora substituir as minhas condições, né? A primeira que eu vou usar é a condição de velocidade limite, né? Como a velocidade limite que eu chamei de Vm é igual a menos 5, né? Então, o que significa isso? Que quando t vai para infinito, o v se aproxima de menos 5, né? Então, limite de v de t, quando t vai para mais infinito, é igual a menos 5. E aplicando o limite nisso daqui, né? Então, limite de menos Gm sobre K mais C exponencial de menos Kt é igual a menos 5 quando t vai para mais infinito. Quando t vai para mais infinito, como isso daqui, falta um m aqui, né? É negativo, essa exponencial vai para zero. Isso aqui é uma constante, então eu tenho que menos Gm sobre K é igual a menos 5. Isso implica que Gm sobre K é igual a 5. Aí a gente pode achar também I, né? Isso implica que K vai ser o quê? Vou colocar aqui K sobre M. K sobre M, que é o que a gente vai precisar, é igual a G sobre 5. Então, tem essas duas informações aqui. E aí eu substituo nessa equação aqui. O que eu obtenho? Neste caso, V de t. Então, Gm sobre K é igual a 5. Então, ele vai ser menos 5, né? Menos 5, mais uma constante exponencial de K sobre M, que eu já coloquei K sobre M. Então, vai ser menos G sobre 5, t, quando t é maior ou igual a 5. E agora, substituindo a outra condição, né? Como V de 5 a gente achou que é menos 5G, né? Temos. Aí eu não vou fazer a conta, é só substituir t por 5 aqui e isolar o t e a gente obtém isso daqui. Então fica como exercício também. Menos 5 mais 5 menos 5G exponencial de menos G sobre 5t mais G, quando t é maior ou igual a 5. E se a gente considerar, então considerando, agora eu vou escrever uma expressão final para V, considerando o primeiro caso também. Então, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, obtemos então,
Como a gente já sabe, considerando isso daqui, a gente vai obter isso daqui, uma função v de t definida em dois pedaços. O primeiro que a gente achou era v igual a menos g vezes t. Então é menos 10t com t variando entre 0 e 5. E esse, fazendo as contas aí, vai dar isso daqui. Menos 5 menos 45 exponencial de menos 2 t menos 5, quando t é maior ou igual a 5. Certo? Então a gente tem uma expressão para v. E aí, quais eram mesmo as perguntas? Vamos ver lá. Sabes que a velocidade limite é 5, determina a velocidade que o paraquedista atinge no momento em que o paraquedas abre. Isso a gente já fez. Quanto tempo demora para a velocidade chegar a 5,1 metros por segundo? Como varia a altura em função do tempo? Então isso eu não vou fazer, vou deixar como exercício também, né? Tendo a função v, fácil fazer todas essas coisas. A primeira é responder essa pergunta. Então, vou deixar como exercício. Quando que v de t é igual a menos 5,1, né? Tem que colocar o menos por causa da que a gente adotou o positivo para cima, né? É responder essa pergunta. E a outra é qual é a função h em função do tempo. A gente tem a velocidade, então h é o deslocamento do paraquedista, né? Então a gente só basta observar que a derivada de h em função do tempo é exatamente a velocidade. Aí resolve essa EDO usando essa função aqui, v, né? Substituir v aqui em cada caso e observando que as condições são: quando h de 0 é 1400, né? Isso, 1400. E para o outro caso, você vai ter que... Aí, quando você achar h nesse intervalo aqui, você descobre quanto que é h no instante 5. E com essa informação você resolve a EDO com v igual a isso daqui. Então é isso, pessoal. Façam os exercícios e lembre-se, né? Existem vários modelos, modelos de problemas físicos, biológicos, químicos e etc. O importante é a gente saber interpretar e transformar esses modelos em uma equação diferencial ordinária e resolver essa EDO. Então é isso, façam os exercícios e até a próxima.